Amém? Abra vossas Bíblias em Ezequiel. Capítulo 1. Meu Deus. Olha aí, papai. Versículo 4. Todos acharam? Amém. E olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo, removendo-se resplendor ao redor dela. E ao meio disto, uma coisa com metal brilhante que saía do meio do fogo. Vá para o verso 10. E a forma dos seus rostos era como de homem à direita, e os quatro tinham o rosto de leão à esquerda, e o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os quatro. Amém? Vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 34. Todos acharam? Amém. E vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Amém? Podeis assentar todos. Podemos basear a mensagem de hoje, a pregação de hoje, no agir de Deus em Atos Apóstolos e as faces do querubim. Amém? Então, resumidamente, o agir de Deus em Atos Apóstolos e as faces do querubim. Amém? Atos Apóstolos é um livro muito interessante. Nós estamos estudando aí na sala de aula, tanto no básico, na segunda-feira, quanto no médio, no sábado. Você que deseja fazer um curso de teologia, entre no Instagram, entre em contato com a FAETEP, e nós temos o prazer também de informá-los mais. Amém? Nós estamos estudando o livro de Atos Apóstolos. Atos Apóstolos é um livro interessante, porque alguns vão dizer que ele é continuação do livro de Lucas, porque, dentro mesmo, através dos acadêmicos, Lucas é o seu escritor de Atos Apóstolos. Então ele está escrevendo, como ele escreveu o livro do Evangelho de Lucas a Teófilo, Atos Apóstolos, ele está começando a tratar aquilo que os apóstolos fizeram, qual foi o início da igreja. Então, Atos Apóstolos, poderíamos entender o início, a origem do começo da igreja, de como a igreja começou, de como o evangelho se propagou no primeiro século e chegou até nós. Podemos ver os Atos dos Apóstolos, dos discípulos de Jesus, que até então nos evangelhos é tratado discípulos de Cristo, mas em Atos eles são tratados como apóstolos, não mais discípulos. Eles são tratados como homens que chegaram à maturidade no evangelho, à maturidade da pregação da palavra. Então, Atos dos Apóstolos é um livro que ele é de fundamental importância para nós cristãos. Se nós começarmos pelo seu capítulo 1, o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos começa tratando sobre Jesus subindo aos céus, ele dando as últimas orientações aos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que ele apareceu para quase 500 pessoas, antes da sua ascensão aos céus. Então muitas testemunhas viram ele após a sua ressurreição. Então no capítulo 1 nós temos Cristo se revelando ao povo, aos seus filhos, aos seus discípulos, que ele ressuscitou, que ele não está mais morto, e ele dando as últimas instruções. Se nós olharmos atentamente para o capítulo 1, ele dá algumas instruções, algumas orientações do que devemos e não devemos preocupar, porque os discípulos vão perguntar para Jesus: mestre, o Senhor irá restaurar o reino de Israel ainda neste tempo? E Jesus, resumidamente, Deus fala: não nos pertence esses tempos, as eras, as estações, não cabe a vocês. Apenas pregue o evangelho, apenas ide por todo o mundo, pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então a ordem de Jesus não era se preocupar com as coisas vindouras. Sei que nós somos cristãos e ansiamos pela vinda de Cristo, ansiamos para o retorno de Cristo, mas não cabe a nós ficar conjecturando quando ele vai voltar, ou se ele vai voltar amanhã ou depois de amanhã, ou se ele vai voltar hoje. Não, essa não deve ser nossa preocupação, porque o retorno de Cristo não está no meio do seu controle. O retorno de Cristo
está no controle de Deus. Então, se está no controle de Deus, não cabe a mim, a você se preocupar o dia da sua vida. O que devemos nos preocupar então? Devemos nos preocupar a estar pronto para a vinda dele. Mais preocupado do que quando ele voltar, nós estamos preparados para quando ele retornar. Então, nós não devemos estar preocupados se a vinda dele é hoje ou amanhã. Nós devemos estar pronto neste momento, amanhã e depois de amanhã. Essa é a nossa preocupação. Então, as coisas vindouras não nos pertencem, mas pertencem a Deus. Então, o que nos pertence hoje é cumprir a ordenança de Jesus, de anunciar o evangelho dele, até que ele venha. Então, no capítulo 1, Deus dá orientações, Deus dá instruções para os apóstolos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos o enchimento de poder, nós temos o poder de Deus se movendo sobre a terra. Que a gente lê Ezequiel é um capítulo muito interessante, no capítulo 1, que ele vai tratar a carruagem real de Deus. A carruagem real de Deus está relatada em Ezequiel 1, ela é relatada com rodas, com querubins e um trono acima dos querubins. Deus não se move em qualquer carruagem, Deus se move em uma carruagem de excelência em todo o tempo. Então, no capítulo 2 de Atos, é descido a carruagem de Deus, porque em uma carruagem só anda duas pessoas, a primeira o rei, o segundo os amigos do rei. Nenhum outro pode pisar na carruagem real, se não for o rei, se não for a família real ou os amigos do rei, ninguém mais pode. Então, eu quero dizer que um dia nós iremos subir na carruagem real para os céus. No dia da vinda de Cristo, nós encontraremos uma carruagem real que irá nos conduzir para a cidade celestial, porque nós somos filhos do rei. Então, o que tinha de tão interessante no capítulo 2, para a carruagem de real descer? O Espírito Santo, que é o próprio Deus, para estar conosco para sempre. Então, no capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. No capítulo 3, nós temos a cura de um coxo, ou de um aleijado desde o seu nascimento, que estava há mais de 38 anos enfermo. E nós temos a cura, o primeiro milagre relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Oh, quão grande foi esse milagre, porque até então a única pessoa que tinha realizado milagres naquela época era o próprio Cristo. Milagres excelentes de não ter sido por ordenança, sim, os discípulos realizaram, mas foi por ordenança de Jesus. Mas sem Jesus não tinha nenhum tipo de milagre após sua morte, mas após sua morte, um coxo ressuscitou, provando que ele ainda vive. Provando que a sua palavra é real, provando que ele é real, provando que a igreja não está aqui apenas para mostrar uma mera filosofia, apenas para mostrar apenas um modo de ver diferente. A igreja está aqui para impactar as leis naturais com leis sobrenaturais. Porque para fazer um coxo andar, tem que ser leis sobrenaturais. Então, no capítulo 2, nós temos o levantar de Deus, nós temos, no capítulo 3, nós temos o mover de Deus. No capítulo 4, os discípulos são passados por uma pequena, como poderia dizer, perseguição ainda dos saduceus, dos fariseus, onde eles começam a questionar quem é aquele homem. Pedro não perde a oportunidade de pregar o evangelho. Em tempo ou fora de tempo, é sempre tempo de pregar o evangelho. No capítulo 5, nós temos a oferta errada de Ananias e Safira, porque eles vão ofertar querendo enganar os apóstolos, querendo enganar o apóstolo que estava na liderança da igreja. Pode abaixar um pouquinho mais o retorno, amém? Eles queriam enganar um pouco mais, eles queriam enganar, chegaram para enganar a Pedro e falaram, não, esse tanto foi o que a gente prometeu, o que a gente falou. E Pedro falou, por que mentiste para mim? Vocês não estão mentindo para mim, mas estão mentindo para o Espírito Santo. Por isso, vai receber o juízo. E no capítulo 5 de Atos, nós temos a morte de Ananias e Safira, porque queriam mentir para o Espírito Santo. Isso leva um ponto interessante para mim e para você. Qual que é? Nós podemos mentir para o nosso pastor, nós podemos mentir para o nosso próximo, nós podemos mentir para todo mundo, mas jamais poderemos mentir para o Espírito Santo.
porque é Ele que sonda os corações, é Ele que determina e Ele que sabe toda a verdade. Então, antes de querermos falar algo, devemos ter a certeza que não estamos mentindo para o pastor, que não estamos mentindo para o líder, que não estamos mentindo para o nosso próximo, mas nós estamos mentindo para o próprio Espírito Santo. Então, por isso que o cristão deve ser movido pela verdade, caminhar na verdade, andar pela verdade, porque Cristo diz que Ele é a verdade. Então, quando um cristão fala a verdade, ele está em Cristo. Então, no capítulo 5, é tratado esse fato, que nós, quando estamos na igreja, nós não estamos falando de falar com homens, nós estamos tratando de lidar com o próprio Espírito Santo. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, onde eu estou próximo a começar do capítulo 7, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, acontece algo muito interessante. Um homem chamado Estevão aparece na história. Um homem interessante, porque até então não se sabia quem ele era, até então não tinha mencionado. E quando é que surge um homem chamado Estevão? Os apóstolos tinham duas tarefas que eles tinham que executar. A primeira, eles tinham que separar os recursos entre as viúvas e os necessitados. O segundo ministério dos apóstolos, qual que era? Ministrar o evangelho da palavra e da oração. Só que nós temos que entender uma coisa: ninguém é capaz de fazer tudo. Não existe um ser humano dessa terra que seja capaz de fazer tudo. Nem o próprio Cristo foi capaz de fazer tudo. Me procura um texto onde Cristo está controlando o barco, onde Cristo está remando o barco. Cristo nunca remou o barco, porque essa era a função dos atos dos apóstolos, essa era a função dos seus discípulos. Então Cristo, mesmo ele, não fez tudo. Cristo, quando tinha multidão com 5.000 pessoas precisando de comida, ele não foi dar comida na boca de cada um, ele colocou os apóstolos para servir os 5.000, porque ele reconhecia os limites. Então eu e você temos que reconhecer os nossos limites, porque quando reconhecemos nossos limites, nós conseguimos ver a importância do nosso próximo. Por quê? Porque Moisés, sem Arão, não falava com Faraó. Moisés com Arão falava com Faraó e tirou o povo do Egito. Arão sem Moisés não tem o que falar. Moisés sem Arão não tem como ele falar, mesmo ele sabendo o que deveria falar. Então nós somos um corpo, como foi ensinado pelo bispo, que nós não somos um saco de batata, nós somos um purê de batata. Porque nós somos um, todos nós temos uma função, todos nós temos uma excelência no ministério, na casa de Deus, desde o que abre a igreja até o que ministra no púlpito, todos eles são de excelência na casa de Deus. Porque o que seria do culto se não tivesse alguém para pregar? E o que seria do culto se não tivesse alguém para abrir a igreja? E o que seria do culto se não tivesse ninguém aqui para ouvir? Não seria nada. Não seria nenhum culto, mas quando nós estamos todos unidos aqui, conseguimos celebrar um culto ao Senhor. Então o culto é celebrado porque todos nós temos uma importância no reino de Deus. Então no capítulo 6 surge uma coisa que é complicadíssima, surge uma coisa que Deus abomina, que Deus detesta: a murmuração. No capítulo 6, a murmuração surge entre o povo. Murmurando, dizendo: olha, vocês estão servindo mais aos judeus do que a nós, helenitas. Helenitas é a primeira vez que a palavra em Atos. Quem são eles? São os judeus de fala grega, e não nascidos no território de Israel, porque os apóstolos ainda estavam tentando fazer tudo, então eles não estavam conseguindo. E para resolver a murmuração, uma das coisas que nós devemos tirar rápido da nossa vida. Porque se nós começarmos a carregar murmuração em nossas vidas, ela vai nos impedir de entrar na terra prometida. O povo saiu da terra de Canaã, da terra do Egito, cheio de promessas, cheio de alegria, cheio de recursos, mas por causa da murmuração, eles não puderam entrar na terra do Egito, na terra de Canaã. A terra de Canaã não foi para os murmuradores. Para quem foi a terra de Canaã? Para aqueles que levantavam os olhos dizendo: o Senhor vai nos dar os cananeus como pão para nós. Quem foi esses homens? Josué e Caleb.
Josué falou, eles são o nosso pão. Aí Deus falou, olha, vocês estão com cachuva e eles são o pão, então eu vou servir a ceia para vocês. Então quando você adora, quando você louva, você toma do cálice, você bebe do pão, adorando a salvação que Ele nos conduz. Então a murmuração é algo que nós devemos retirar da nossa casa, da nossa família, do nosso meio, porque isso vai atrair maldição para nossas vidas, e nós devemos estar atentos quando os apóstolos viram que tinha murmuração, eles rapidamente resolveram o problema. Porque se nós percebemos que nós estamos murmurando, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na nossa família, muitas vezes no nosso meio social, muitas vezes do lugar onde nós estamos pecando contra Deus, porque todo dia é uma dádiva de Deus para nossas vidas. Nós devemos agradecer porque, primeiro, agradecer pelo nosso emprego, não porque tem pessoas desempregadas, porque Deus nos deu a dádiva de nós estarmos empregados. Deus deu-nos a dádiva de estarmos aqui, poderia ser outro no seu lugar, mas Deus te deu a dádiva da salvação. Olha quantas coisas Deus tem tido dádiva para com a sua vida. Então nós devemos tomar preocupação, porque a maneira que nós andamos, a maneira que nós falamos, vai refletir na nossa vida espiritual, e isso pode determinar a chegada do milagre ou a nunca realização do milagre. Então é muito complicado. Então os apóstolos falam, como vai resolver a murmuração? Como vai acabar com a murmuração? O primeiro passo para acabar com a murmuração é dando um bom testemunho. Momento que nós começamos a dar bom testemunho na nossa maneira de agir, da nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, com a nossa conduta, nós acabamos com a murmuração. Segunda forma de acabar com a murmuração, está no Atos capítulo 6, é cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem tempo para murmurar, não tem tempo para fofocar, não tem tempo para falar mal dos outros, não tem tempo para nada disso. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo tem tempo para quê? Para levantar os seus olhos para Deus, erguer as suas mãos e adorar o Criador de todas as coisas. Então quem está cheio do Espírito Santo não está preocupado com esquerda e direita, com frente e atrás, está preocupado com o quê? Com aquele que lhe criou, com aquele que lhe salvou, com aquele que libertou. E qual a terceira coisa que acaba com a murmuração? A sabedoria. Porque quem é sábio não murmura. Quem é sábio não fala mal. Quem é sábio não se mete na onde não é devido. Quem é sábio, ele anda prudente como uma serpente. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes como uma serpente. Então quem é sábio, ele está prudente. Jesus era prudente o tempo todo. Ele teve motivos para espraguejar, ele teve motivos para murmurar, ele teve motivo para tudo. Mas você nunca vai encontrar Jesus falando nada disso. Você sempre vai encontrar ele bem dizendo ao Deus da criação, ao Deus que lhe formou, ao Pai que lhe deu vida, e sempre pedindo perdão para todos. Esse é o nosso padrão de conduta, para que nós não venhamos cair nesse pecado, nesse erro. Então este homem que é chamado é Estevão, e quando Estevão aparece, tudo muda, porque a murmuração se extingue, e agora o povo fica feliz, porque quando nós temos uma boa conduta da nossa maneira de falar, pensar e agir, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos caminhando em sabedoria, isso é alegria. O povo só se alegrou, o povo só ficou feliz. Então quando nós estamos em triste, é porque algo está errado em nós, porque a felicidade não vem do meu próximo, a felicidade vem no Deus da minha criação. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Sim, eu sou casado, sou muito feliz, mas a minha felicidade com a felicidade da Néia completa mais ainda. Por isso temos um lar feliz. Olha o sorriso dela. Aleluia. Oh glória. Então por isso, mas se você depende do outro para ser feliz, eu vou te apresentar o autor da felicidade, que é o mesmo autor da fé, Jesus Cristo. Se você tem Jesus no seu coração, você não está preocupado com nada que acontece, você está olhando somente para Ele. Então Estevão, ele aparece nesse cenário, ele aparece aí, porque nós podemos ser dois tipos de pessoas na Bíblia. Primeiro, nós possamos ser como Estevão, que é um tipo de Josué. Porque não podemos ser um Arão.
Um Arão, ele está no meio da murmuração. Um Arão, ele está no meio daquilo que não presta. Um Arão, ele está no meio do bezerro de ouro. Um Arão, ele está incentivando um bezerro de ouro. O que é isso? Quando nós ficamos incentivando tudo aquilo que não propõe a palavra de Deus, nós estamos sendo um Arão. Mas um Josué, ele está junto com Moisés dizendo, vamos até o fim. Vamos conquistar Canaã. Vamos lá, vamos lá. Aí Deus falou, Moisés, fala para Josué que ele vai entrar. Fala para Josué que ele vai ir. Então, como andamos com Deus, nós entramos na nova Canaã celestial. Nós conquistamos a promessa. Estevão não estava preocupado com o Sinédrio. Estevão não estava preocupado com os saduceus, com os fariseus. Com o que Estevão estava preocupado? Em falar do autor da criação. Em falar daquele que fez todas as coisas. E no capítulo 7 de Atos, Estevão começa. Ele começa a pregar a palavra de Deus, e é muito interessante, nós lemos em Mateus capítulo 13, Jesus vai comparar a palavra de Deus a uma semente. Primeiramente vai comparar a parábola do semeador, que semeou em 4 lugares diferentes. O primeiro lugar é a beira do caminho, o segundo lugar é no solo rochoso, o terceiro lugar é entre os espinhos, e o quarto lugar é a terra boa. E Jesus vai falar que em todos os lugares a semente brota. Porque a palavra de Deus, ela nunca perde o efeito. Porque Ele é que vela para cumprir. Então se alguém dizer, a palavra de Deus não teve efeito, que o pregador está fraco, está sem unção. Não, não. A palavra de Deus tem efeito, porque ela não depende só de mim. Ela não depende se eu sou o máximo. Não. Quem faz ser o máximo a palavra de Deus é o próprio Deus. Não é eu que tenho o poder da palavra, não. Não é eu que tenho oratória, porque oratória eu nem tenho muito boa. Todos que estão aqui reconhecem que de si mesmo não tem nada, tudo provém dele. Então quando você fala a palavra de Deus, quando a palavra que é falada no altar, que nós ouvimos, ela tem efeito. Então qual o problema? É o nosso coração. O problema nunca está na semente, o problema pode estar na terra. Porque você pode lançar uma semente em uma terra produtiva, é produzir, e lançar uma semente no deserto do Saara. No deserto do Saara não vai brotar. A mesma semente. Então o problema não é a semente, o problema é o solo. Porque a que caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. E Jesus, ele dá já a interpretação da parábola, ele fala que aquela que à beira do caminho, os demônios vêm e retiram a palavra. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque a palavra, como que a palavra cairia à beira do caminho e vão roubar? E eu estava analisando como pode isso acontecer. É muito simples, é quando guardamos a palavra somente na nossa mente. Se nós guardarmos a palavra somente na nossa mente, toda a palavra que você está estudando aqui, se você guardar na sua mente, no momento de você sair do acidente, você vai se lembrar daquilo que aconteceu. Porque tudo que está na sua mente pode ser esquecido, mas aquilo que desce para o seu coração jamais será retirado. Então não guarde nenhuma das palavras de Deus na sua mente, guarde no seu coração, porque a palavra de Deus vai falar, o homem falar, não digo guardar a palavra, ele falou, eu guardo a palavra num lugar muito bom. Qual que é? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra deve ser guardada no coração, porque é ela que nos evita de errar. A segunda lugar que cai a semente é no solo rochoso. Mas infelizmente o solo rochoso não encontrou profundidade, e vindo o sol se queimou. Jesus dá a interpretação já da parábola dizendo o quê? Dizendo que o solo rochoso é quando aqueles que ouvem a palavra, mas o coração já está cheio. O coração já está cheio das coisas do mundo, cheio de outras coisas. Ei, com que seu coração está cheio? Seu coração está cheio de amor? Seu coração está cheio de paz? O seu coração está cheio de alegria? Se o seu coração tiver com tudo isso aí, isso são como vitaminas para quando a palavra cair, brotar. Mas se o nosso coração tiver raiz de amargura, falta de perdão, se o nosso coração tiver tudo aquilo que desagrada a Deus, a semente vai cair e não vai brotar. Porque tudo isso são como inseticidas que matam a palavra.
Nós devemos cultivar no nosso coração tudo aquilo que alimenta a palavra, que fortalece a palavra, que traz vida, que alimenta com nutritivos, para que a palavra venha crescer no nosso coração e continuamente se tornar uma grande árvore, dando muitos frutos. E o terceiro lugar que cai a semente é sobre os espinhos. E Jesus vai dizer que os cuidados desta vida podem nos fazer com que a palavra morra em nosso coração. Deus prometeu sempre ter provisão, Deus prometeu sempre nos dar a cura, mas se nós deixarmos que os diagnósticos dessa vida venham contra nós, irá matar a palavra de Deus. Se você lê o relatório do médico e fala, nossa, você tem uma doença incurável, e a palavra diz, você tem direito à cura, e você crê mais no relatório do médico do que na palavra, a palavra morre. Mas se você crê na palavra de Deus, quem morre é o relatório do médico, porque mais vale a palavra de Deus. E o quarto lugar que a semente cai é sobre o bom solo. É sobre um solo onde é produzido frutos, onde a palavra cresce e dá muitos frutos. Por que você falou tudo isso? Porque em Atos 7, Estevão está semeando a palavra. Do começo ao fim, ele está semeando a palavra. Ele faz um belo resumo extraordinário de toda a história do povo hebreu, desde a chamado de Abraão até a construção do templo, cativeiro e até a morte de Cristo. Ou quão grande, inteligente e sábio este homem era para entender tanto de história. Muito sábio para guardar tudo isso na sua cabeça e falar com tanta intrepidez. Este era um homem que Deus capacitou, que Deus orientou, que Deus fortaleceu. E ele começa desde o chamado de Abraão. Deus chamou Abraão para ministrar, Deus chamou Abraão para uma terra que Deus iria dar para ele. Com Abraão aprendi uma coisa: tem coisas que Deus vai te prometer, mas você nunca vai ter. Deus prometeu uma terra, mas a terra nunca construiu uma casa na terra. Então quem construiu são os descendentes. Saiba que para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, tem uma promessa de Deus. A promessa de Deus não é só para você não, é para toda a sua descendência. Então Deus falou, Abraão, tem promessa para você, mas para sua descendência tem muito mais. Então saiba que sua descendência não vai mendigar o pão, sua descendência sempre terá as bênçãos de Deus. O segundo lugar, Deus vai falar que Abraão foi chamado na Mesopotâmia, ainda antes de habitar em Padã Arã. Então significa que Deus chamou a Abraão muito antes de ser mudado para Padã Arã, mas havia empecilhos que o impediam de ir. E uma coisa eu aprendi, que existiam empecilhos ocultos, que não é relatado em Gênesis. Empecilhos ocultos que impedia dele cumprir o seu chamado. Isso vale uma reflexão. O que é que está impedindo o seu chamado? O que é que você tem guardado no seu oculto, no oculto do seu coração, que está impedindo de você chegar à promessa de Deus? O que é que está impedindo de você chegar no destino que Deus te falou? Devemos reavaliar o nosso coração, a nossa vida, e tirar tudo aquilo que é oculto, que nos impede de alcançar o chamado, o propósito de Deus. Em segundo lugar, eles vão para Padã Arã, só que em Padã Arã Deus fala de novo a Abraão, e Abraão ele vai obedecer pela metade, porque Deus vai dizer, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que hei te mostrar. E Abraão sai, só que leva Ló é parentela, a promessa ainda não está cumprida. Então Deus falou, Abraão, o dia que você se livrar de Ló, você vai ter a terra. Nós devemos avaliar, porque tem coisas que Deus já falou para a gente tirar da nossa vida, e nós queremos levar ainda. Enquanto nós levamos essas coisas, a promessa não se cumpre. Porque o dia que Abraão mandou Ló embora, Deus falou, ergue os teus olhos, Abraão, porque essa terra que eu te dou. Então no dia que nós obedecemos a voz de Deus, mandamos embora Ló, nós começamos a ver a promessa de Deus. E ele começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, até que ele chega em Moisés, e chega no texto que nós lemos. Em Moisés ele vai falar algo extraordinário, que Moisés foi chamado por Deus, que Moisés ele foi rejeitado primeiramente, mas depois aceito. O legal que ele faz,
Dois exemplos. Primeiro, José, ele foi rejeitado e depois aceito. Depois Moisés foi rejeitado, depois aceito. E eu tenho uma coisa para dizer: o Messias, Israel rejeitou, mas na volta da grande tribulação, no final da grande tribulação, Israel vai aceitar. Então, dois homens rejeitou e tiveram que aceitar, e eles não pegaram ainda, que o terceiro eles vão ter que aceitar também. Israel vai ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Então, ele começa a cumprir o chamado, ele começa a cumprir o propósito, só que ele comete erros, falhas, e é separado em três partes a vida de Moisés. Primeira parte, 40 anos na terra do Egito. Segunda parte, 40 anos com Jetro. E a terceira parte, cumprindo o seu ministério. Mais vale você estar preparado do que você partir sem estar preparado. Mais valia Moisés 80 anos preparado do que 40 anos cumprindo o ministério. Por quê? 40 anos cumpriu com excelência. Moisés tentou cumprir o ministério sem excelência. Se lascou. Quebrou a cara. Porque não tinha o preparo de um sacerdote, não tinha o preparo das leis de Deus, não tinha o preparo de uma unção que foi ministrada a ele. Ele achou que um recurso do Egito serviria para ele cumprir o ministério, mas eu tenho uma coisa para dizer: o recurso do Egito não serve na obra de Deus, o recurso do Egito não serve para as coisas de Deus. Então o que é que serve para as coisas de Deus? A unção dele, o poder dele e o mistério da sua palavra. Porque com todo treinamento militar do Egito, não conseguiu libertar um. Mas depois de passar com Deus, no monte, conhecendo a palavra de Deus, como foi pregado pelo diácono Roberto, como foi pregado pelo presbítero Gabriel, na sarça ele teve um encontro com Deus. Ele recebeu um recurso, e qual foi o recurso? Uma vara e uma unção para partir para o Egito. Só precisou disso, um cajado que na mão de qualquer homem era normal, mas depois que o cajado passou na mão de Deus, a Bíblia diz que Moisés desceu com o cajado de Deus. Você só precisa do cajado de Deus para cumprir com excelência. Não espere que o recurso do mundo vai te ajudar, não. Vá com o cajado de Deus, porque com o cajado de Deus, o Egito cai por terra. Então Moisés chega com excelência, Moisés chega com a unção de Deus. E aí em Atos, Estevão fala coisas muito interessantes. Primeiramente no capítulo 34 ele fala que Deus viu a aflição do seu povo, Deus viu o sofrimento do seu povo. Então a primeira coisa que eu aprendo com Estevão é que Deus, ele vê o sofrimento de cada um. Os olhos de Deus não estão tampados para que não possa ver. Os olhos de Deus não estão cegos. Os olhos de Deus estão contemplando todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então não há ninguém que fuja do olhar de Deus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não há ninguém que possa escapar do olhar de Deus. Então quero te dizer na sua vida, que apesar do sofrimento, apesar das angústias, Deus está vendo todas as coisas. Eu como homem, eu posso ver e não fazer nada. Eu posso ver o Sérgio tomando chuva e não fazer nada. Porque vai que eu estou sem guarda-chuva também, estou dentro da minha casa e estou sem carro. O que eu vou fazer para o Sérgio? Nada. E o Sérgio, não, preciso para minha casa. Eu falei, Sérgio, mas o que eu posso te oferecer é um abrigo, mas não pode fazer nada além disso. Mas Deus é o único ser que olha e pode fazer alguma coisa. Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé e unge um menino. E unge um que eu vou consagrar para rei. E Deus foi, e Samuel foi. Chegando na casa de Jessé, Samuel olhou. Ei, nós somos homens. Eu também sou ser humano. Eu posso cometer erro e julgar errado. Samuel olhou para Eliabe e falou, nossa, esse é grande, forte, esse é rei. Por quê? Nós como homens podemos julgar errado com nossos olhos, todos nós podemos cometer erro. O que não pode é você jogar unção em quem não deveria. Porque apesar de Samuel olhar e achar que aquele era o rei, Samuel não pegou um ungiu, porque um líder ele sempre está debaixo da autoridade de Deus. Ele não anda conforme só os olhos dele, porque os olhos dele podem cometer erro, mas como ele está debaixo da autoridade de Deus, ele olha e Deus fala, não é esse. Aí Samuel falou, não é esse não, manda outro. Olhou, não é esse.
Aí Deus falou: Samuel, é porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Então Deus, primeiramente, com os seus olhos, Ele vê nosso coração. Então Deus está sondando o nosso coração. E a pergunta é: o que está dentro do meu e do seu coração? Se Deus sondar o seu coração neste momento, o que Ele vai achar? Se Ele sondar o meu coração, o que Ele vai achar? Porque só pode ter duas coisas no meu coração: uma fonte da vida ou uma fonte da morte. Não tem outra diferença. Só pode jorrar uma coisa. Uma fonte não jorra água doce e água salgada. É só jorrar um tipo de água. Então, o que é que nós temos guardado dentro do nosso coração para quando Deus nos sonda? E Deus, Ele sonda, e quando Ele sonda nosso coração, sempre tem recompensa. Então Deus sempre está vendo o nosso coração. E qual a importância também de Deus ver? Certa vez, em Gênesis, tinha um homem chamado Jacó. Ele casa primeiro com uma mulher chamada Lia, não muito atraente aos seus olhos, mas por ser enganado por Labão, porque todo aquele que engana um dia encontra Labão. Então quem gosta muito de enganar, se um dia alguém te enganou, fique tranquilo, porque Deus retribui, e essa pessoa vai encontrar Labão. E aí é melhor sair fora, porque Labão fez Jacó trabalhar o dobro para poder ter a herança dele. Então Labão faz você trabalhar escravo. Então muito melhor é andar debaixo da promessa e receber de Deus do que de Labão. Então Labão faz ele trabalhar e ele vai se casar, achando que vai se casar com Raquel, se casa com Lia. Só que Lia não era desejável, Lia não era atraente, por isso até mesmo ela não tinha se casado ainda. Depois ele se casa com Raquel, e a Bíblia vai dizer que Raquel era querida de todo mundo, que Raquel todo mundo aplaudia. Jacó, ele só queria Raquel, e Lia era esquecida, mas a Bíblia vai dizer que Deus não viu Raquel, Deus viu Lia. Só que qual é a diferença de Deus ver Raquel e Deus ver Lia? É que quando Deus viu Lia, Deus deu 3 filhos, o primeiro Rubens. Você fala, Rubens, mas o segundo filho chama Levi. Quem é Levi? Levi é aquele que lá na frente vai dar origem à tribo de Levi. E aquele que dá origem da tribo de Levi, surgem 2 homens importantes. O primeiro, Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito. O segundo homem, Arão, aquele ao qual poderia ter o sumo sacerdote e entrar no santo dos santos com incensário e aspergir o sangue. Só estes homens poderiam fazer alguma coisa no tabernáculo da tribo de Levi, porque Deus viu Lia. E qual é o terceiro homem, o terceiro filho de Lia? Muito simples, Judá. Judá deu origem da tribo de Judá. Da tribo de Judá deu seus descendentes surgiu um homem chamado Jessé. De Jessé surgiu um homem chamado Davi. De Davi surgiu filhos. Um desses filhos chamava Salomão e outro Natã. E desses 2 homens surgiu 2 pessoas, Jessé e Maria. E de Jessé e Maria veio dele um homem chamado Jesus Cristo. Porque Deus viu Lia lá na frente, Deus falou: na sua linhagem, se voltar toda atrás, vai encontrar você, Lia, porque um dia eu te vi. Então quando Deus te vê, tenha certeza que Ele vai agir com o poder, Ele vai agir com promessa, Ele vai cumprir as suas promessas, porque Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo as dores, Ele está vendo todas as coisas, nada passa desapercebido do poder de Deus. Então qual é a segunda coisa que acontece também, que Estevão comenta, é que Deus não apenas vê, mas Ele ouve. Deus ouve o clamor do necessitado, Deus ouve o clamor daqueles que precisam da sua compaixão, porque certa vez existia um menino que ficou chorando e chorando, sem ter muito o que falar. A sua mãe já não tinha mais água e deixou ele de longe só para ele ver ele morrer, para não ver ele morrer. Só que Deus aparece para esta mulher que se chama Agar e fala: eu ouvi o choro da criança. Então Deus ouve o nosso choro, Deus ouve nossa oração, quando nós mesmos não temos o que falar. Quando nós mesmos não temos o que falar para Deus, quando a palavra do nosso ser, a palavra das nossas palavras acaba, redundância, mas tudo bem, quando tudo isso acaba, Deus ouve o gemido do coração.
Não importa se você tem uma oração bonita ou não. Não importa se você fala com eloquência ou não. Não importa se você ora com todos os argumentos possíveis, ou se você não tem muitas palavras, só tem lágrimas. Tudo isso é escutado diante de Deus. Porque se Ele ouve e entende uma criança, Ele sabe exatamente como te ouvir e te responder. Certa vez o homem ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu este homem no meio de uma multidão e falou: para tudo e chama ele, porque eu estou ouvindo necessitado. Certa vez existia um homem em Gadara, sofrendo muito, possesso por demônios. E do outro lado da Galileia, o homem ouviu esse grito que era imperceptível, da alma de um homem que necessitava de libertação. E ele falou para o seu discípulo: vamos para o outro lado. Mas para quê? Porque eu estou ouvindo o gemido do outro lado. E ele foi para Gadara e libertou o gadareno. Porque nunca vi um homem cheio de demônio correr para adorar, a menos que era libertação. O gadareno correu para ser liberto. Por quê? Porque ele viu, até que fim alguém ouviu o meu clamor. Então ele correu atrás. Então eu quero te dizer que quando você está clamando, Jesus está vindo ao teu encontro. Quanto mais você clama, mais perto ele se aproxima. Quanto mais você clama, mais próximo ele se aproxima, até um ponto que ele vai estar tão próximo que vai te dar a tanto o objetivo do seu clamor. Certa vez existia uma mulher, todo dia subia, toda vez que tinha festa, ela subia para o tabernáculo e ficava orando, onde só havia suas palavras baterem, mas não tinha, sua lábio bater, mas não tinha palavra. O nome dela é Ana. Pode ser que o sacerdote não ouviu o seu clamor, porque ninguém aqui muitas vezes sabe o clamor um do outro. Não tem como saber o clamor da Tati, não tem como saber o clamor do Sérgio, não tem como saber o clamor da pastora, não tem como saber o clamor de ninguém. Mas ainda que eu não saiba, existe um Deus no céu que ouve. Então aquele homem falou: mulher, vá em paz, porque Deus já te ouviu e te recompensará. Então um Deus que ouve o seu clamor, um Deus que ouve o clamor, Ele vem ao seu encontro para realizar. Só que não é apenas o Deus que vê, o Deus que ouve, mas Ele é o Deus que desce. E quando Ele desce, Ele não desce de qualquer jeito. Porque possa ser que você me chame aqui, e se eu estiver pintando a casa, vamos supor que eu estou pintando a casa, do jeito que você me chama, do jeito que eu estou, vou descer. Se eu estiver com a cara cheia de respingo de tinta, eu vou descer. Se eu estiver com a camisa toda respingada de tinta, eu vou descer. Só que quando você clama a Deus, Ele não desce de qualquer jeito. Ele não desce de qualquer maneira. Então como Ele desce? Primeiro, Ele desce com uma carruagem real. Segundo, Ele desce de 4 maneiras diferentes. A primeira maneira que Deus pode descer é com o rosto de homem. Como é que Deus se desce com o rosto de homem? É quando a sua solução precisa de uma administração de homem. Quando o seu problema precisa que tenha sabedoria de homem para ser solucionado. Dá um exemplo. Uma vez um faraó sonhou com 7 espigas gordas e 7 espigas magras. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E não tinha solução. Só que lá na prisão tinha um homem que ele sempre estava sendo visto por Deus e clamando a Deus, Deus ouvindo. E ele foi chamado para a corte real de Faraó. Quando chegou, Deus desceu com o rosto de homem e deu uma solução de homem, administrativa. Deus pode dar uma solução no seu problema. Talvez seu problema não precise de uma unção de águia, de uma unção de boi, de uma unção de leão. Talvez o seu problema precise de uma unção de administração. Precisa de uma sabedoria de homem. Deus desce com sabedoria para te ajudar. A segunda forma que Deus também pode se manifestar é com o rosto de boi. O que é o rosto de boi? É de serviço. Talvez seu problema seja que Deus está preparando você para um sacrifício. A palavra de Deus vai dizer que nós somos apresentados como sacrifícios vivos a Deus. O boi fala do serviço. Nós temos que estar dispostos a servir.
Não existe ninguém grande no reino de Deus, porque Jesus diz, quem quer ser o maior, sirva. Então, quanto mais nós servimos, mais rosto de boi nós temos. Jesus foi o que mais serviu, através da palavra, através da oração, através da comunhão, através do carinho, através da compaixão, através de ensinar o caminho que se deve andar e através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então ele foi o que mais serviu. Então nós precisamos também, horas a rosto de boi, de servir. Não é só obrigação do porteiro, do diácono, recolher os copinhos da igreja. Cada um de nós podemos ter rosto de boi. Cada nós podemos servir na casa do Senhor com rosto de boi. Estevão tinha rosto de boi, porque ele foi separado para o serviço. Então todos nós podemos servir na casa de Deus, cada um da sua maneira, como Deus te chamou. A terceira forma que Deus vem é com o rosto de águia. O rosto de águia faz nós vermos além. Porque como pode um homem, mais de 400 anos de distância de Jesus Cristo, muito mais, quase 2000 anos, ele vê Cristo? Impossível, a menos que tenha rosto de águia. E Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque Abraão tinha rosto de águia nele. Ele conseguia ver muito mais além. Eu quero dizer, se você tiver rosto de águia, se você pedir, independente do seu problema, Deus está dizendo, tenha rosto de águia, ainda que o problema seja grande, ainda que o problema seja insolúvel, Deus está te dando, olhando, lá na frente tem solução, lá na frente tem uma solução, lá na frente tem uma saída, lá na frente tem como você vencer. Porque quando Moisés foi conquistar o povo, levar o povo para a terra de Canaã, o povo não via a terra, mas tinha que ter visão de águia para ver a terra. Porque quando eles saíram da terra do Egito, eles nunca tinham pisado em Canaã. Era um povo que nasceu, cresceu no Egito, mas quando eles saíram, existia homens com o rosto de águia, olhando, eu estou vendo Canaã, eu estou vendo como vou plantar, como vou construir minha casa em Canaã. Qual o nome desses homens? Josué e Caleb, eles tinham rosto de águia. Eles andavam no deserto dizendo, eu já sei como fazer minha casa, eu já sei, ô Caleb, como você vai fazer sua casa? Aí Caleb fala, já sei como vou fazer minha casa, Josué. Josué pergunta, como é então você fazer sua casa, Caleb? Caleb falou, vou fazer em um monte. Vai ler o texto, a casa de Caleb era no monte, porque ele chegou para Josué e falou, Josué, eu quero o Monte Hebron. Por que ele queria o Monte Hebron? Porque desde quando ele saiu da terra do Egito, ele teve visão de águia e falou, eu vou morar no monte. Então quem tem visão de águia, ele enxerga coisas prontas que ainda nem começou. Deus, ele faz coisas que nem começou, nem foi visto ainda. Porque a Bíblia diz em Isaías, que Deus, ele anuncia o fim no princípio, só pode anunciar fim no princípio que tem visão de águia. E qual é a quarta forma que Deus também se revela? Com o som de leão. A unção de leão é uma unção poderosa, ou quando Deus vê os seus filhos necessitados, carentes, ele desce com o rosto de leão, e não existe faraó, não existe Senaqueribe, não existe Nabucodonosor, que possa impedir o seu mover, porque quando Deus chega como rosto de leão, o Egito, o seu exército morre, Senaqueribe tem que voltar com o pé para trás, Nabucodonosor vira animal, porque ele tem rosto de leão. Ele chegou com o rosto de leão através de Davi. Davi chegou no campo de batalha, um bando de covarde, que não tinha rosto de nada, porque aquele que não tem a unção de Deus não tem nem rosto. Procura o rosto de Satanás, ele não tem rosto, mas aquele que tem a unção de Deus, ele tem 4 rostos. Então ele chegou, porque Davi tinha os 4 rostos. Ele sabia administrar como homem as ovelhas do seu pai. Ele tinha visão de águia para ver as coisas excelentes lá na frente. Ele tinha unção de boi do serviço, porque quando o seu pai chamou para ele levar alimentos para os seus irmãos, ele não ficou resmungando, ele não ficou murmurando, ele não ficou falando nada. Ele ficou, eu vou cumprir com excelência, pai. Pode botar alimento que eu estou indo. Porque é rosto de boi, o rosto do serviço. E quando ele chegou lá, Deus falou, Davi, eu vou te dar rosto de leão. Que é o rosto de leão, mas o Senhor já me deu, sim, te dei na proporção de derrotar urso e leão, agora te dá na proporção de derrotar gigante. Quanto mais você anda na unção de Deus, mais ela cresce,
mais você cresce, porque a unção de Deus cada dia mais, ela se mostrando com mais excelência. Não que a unção fosse, Deus está melhorando a excelência, é que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vemos o quão excelente ela é, porque ela sempre vai ser extraordinária, mas nós temos que se aproximar dele para ver tudo. Então Deus chega no campo de batalha, Davi chega com o rosto de leão. Moisés chegou no Egito, não com o rosto de boi, não com o rosto de águia, não com o rosto de boi, não, com que rosto Moisés chegou no Egito diante do faraó? Com o rosto de leão. Você vai deixar o povo ir, ou você deixa o povo ir, ou a água vai transformar em sangue. Você que escolhe, faraó. Mas o rosto de leão está sobre o Egito. Quando o rosto de leão se virou contra o Egito se acabou. Quando o rosto de leão se virou contra os exércitos Senaqueribe, os exércitos Senaqueribe se acabou. Quando o rosto de leão se virou contra a Babilônia se acabou. Ei, não importa o seu problema, não importa aquilo que esteja passando, apenas ore, porque quando Deus desce com o rosto de leão, Ele olha para o seu problema, e o seu problema só tem uma coisa: ou ele parte em retirada, ou ele vai se acabar. Porque Deus não brinca com o rosto de leão, Ele parte com autoridade. Ei, porque Estevão, ele representou um rosto aí, rosto de águia. Porque após ele pregar, após ele anunciar, eles pegaram e foram apedrejar. Ô Estevão, você vai agora, vai morrer, você vai ser aniquilado. Estevão fala: estou com o rosto de águia, eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus, eu estou com o rosto de águia. Aí Deus olhou para o homem que estava lá na terra, Deus olhou com o rosto de águia, falou: Estevão, eu estou te vendo você com o rosto de águia. Mas aí também eu vejo com o rosto de águia um grande evangelista também. Porque de Estevão, eu falei que toda semente, porque você falou de São Mateus 13, porque Estevão estava pregando a semente. Ei, existia um homem no meio daquele povo, que necessitava ouvir o evangelho, que necessitava conhecer o Deus verdadeiro, que nunca viu o nascimento de Cristo, nunca ouviu o ministério de Cristo, nunca viu o milagre de Cristo, mas ele ansiava no seu coração servir ao Deus verdadeiro. O nome dele, Saulo. Saulo estava lá ouvindo cada sermão. Alguns falam: Saulo não tinha argumento para disputar com Estevão. Saulo não tinha, mas quando Estevão estava falando, eu posso conjecturar, porque a palavra de Deus fala isso. As palavras de Estevão iam como fogo no coração de Paulo, como fogo a semente caindo, como fogo entrando na divisão da alma e do espírito de Paulo. Aí entrar na alma e no espírito, Estevão fala: possa ser que aqui ninguém se alcance, mas se um que alcançar o evangelho, vai mudar tudo. Paulo vai dizer que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Estevão, ele falou: olha, eu falei para vocês, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que desce, mas tem uma quarta característica de Deus, é o Deus que envia. Ele me enviou aqui para pregar, mas aqui tem um que ele vai enviar aos gentios. Tem um aqui que vai para os gentios. Então ele não é só o Deus que vê, ele não é só apenas o Deus que ouve, ele não é apenas o Deus que desce, ele é o Deus que envia pessoas para a sua obra, ele é o Deus que envia homens para a sua obra, para realizar grandes coisas. Ei, Deus está te chamando hoje para dizer: eis que estou te chamando para a minha obra. Estou te chamando para trabalhar na minha casa, servir com dedicação, com amor. Deus, a palavra de Deus não é apenas em vão, a palavra de Deus é para nos enviar. Deus nos chamou apenas para estarmos aqui, Deus nos chamou apenas para ser só nós, porque se formos só nós transformamos não uma igreja, mas uma seita. Mas no momento que nós somos enviados, nós começamos a se tornar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja dos apóstolos ainda só estava entre os apóstolos, mas quando vem a revolução da pregação de Estevão, eles saem de Jerusalém, eles vão para Samaria, eles vão para a Judeia, e daqui a pouco eles estão no confins da terra. Aí uma reflexão que Deus tem falado muito ao meu coração: está precisando Estevão surgir na terra para que possamos acordar? Porque, gente, a igreja pode estar nos seus últimos momentos, mas a igreja de Jerusalém, enquanto não tinha perseguição, Jerusalém era ótimo. Para que ir para Samaria? Para que ir para a Judeia? Para que ir para confins da terra? Jerusalém está ótimo, mas cada sermão do Pedro é 3 mil pessoas se convertem, está ótimo. Para quê? Para que não se preocuparmos? No Brasil podemos pregar o evangelho?
No Brasil podemos caminhar, por enquanto podemos. No Brasil podemos ir para lá e para cá, mas até quando Deus vai permitir isso? Porque até então a igreja de Atos Apóstolos está tudo bem. Mas quando Estevão morre, começa uma revolução. É Deus apertando a igreja, está na hora de acordar. Está na hora de sair de Jerusalém. Está na hora de ir para a Judéia. Está na hora de ir para Samaria. Está na hora de ir para os confins da terra. Ei, a pergunta é, você está esperando o quê? Você está esperando Estevão morrer? Ou é melhor acordar antes de Estevão morrer? Porque se Estevão morrer, Deus tem um Paulo. Deus está esperando cada um de nós se posicionar. Cada um de nós se posicionar na sua casa. Porque era para este lugar estar cheio, mas nós estamos dormindo. Nós estamos apaziguados porque achamos que o Evangelho é só para nós. O Evangelho não é só para nós. O Evangelho é para os outros, é para o nosso próximo. É para tantos, para aqueles que são necessitados, quanto aqueles que não são. É para todos os doentes, tanto o rico quanto o pobre, quanto aquele que é acadêmico, quanto o que não é. O Evangelho é para todos. Até quando a igreja brasileira estará dormindo? Porque nem toda perseguição é Satanás, nem toda perseguição é porque a igreja está avivada. Há perseguição que Deus levanta para que nós possamos confiar nele e caminharmos nele. Porque não existe mais Pilatos para proteger a igreja. Porque até então existia um Pilatos que tentou salvar Jesus, mas Pilatos não salva Jesus, porque Jesus não precisa de ninguém para salvar ele. Jesus, ele se entrega e ele sai quando ele quer, porque ele é todo poderoso. A igreja não precisa de A e de B, de A e de C para proteger ela. Ela é guardada pelo Espírito Santo. E se necessário, Estevão se levanta. E após Estevão se levantar, ainda que venham calar Estevão, surge Saulo. E Saulo é incalável. Na história da igreja, existe um homem chamado John Rush. John Rush, ele era um homem que tentou fazer uma revolução, ele tentou fazer uma mudança, trazer o verdadeiro evangelho, só que infelizmente foi rejeitado, foi perseguido, foi calado, e ele foi queimado. E antes dele morrer, ele falou: vocês vão me matar hoje, vocês podem querer me matar hoje, vocês vão me matar, eu sei que eu vou morrer, mas daqui a 100 anos vai surgir um que vocês vão tentar matar, mas jamais vão conseguir. 100 anos depois surgiu um homem chamado Martim Lutero. Tentaram matar ele, mas Deus falou: assim como levantei Saulo, eu levanto também Martim Lutero. Assim como levantei Martim Lutero, Deus pode levantar grandes homens aqui, para que ia para os 4 cantos deste Brasil e do mundo e anunciar o Evangelho de Deus. Então a pergunta é: quem Deus pode enviar? Porque ele já ouviu o clamor. Ele acha que ele não está ouvindo, vendo todo o sofrimento da nação brasileira, acha que ele não está vendo todo o sofrimento do mundo, acha que ele não está vendo todas essas coisas, ele está vendo, acha que ele não ouve o nosso clamor todas as terça-feira aqui, toda terça-feira é feito um clamor, não só aqui, mas diversas igrejas no Brasil e no mundo afora. Acha que ele já não ouviu? A terceira acha que ele já não desceu? Em Atos 2 ele desceu ou não desceu? Ele já está aqui. Só que a quarta coisa está faltando: quem ele pode enviar? É texto de Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quanto tempo a gente irá ficar dormindo? Até que nós morramos? Se vamos esperar virar mártires, para que a futura geração acorde? Ou podemos acordar hoje para o Evangelho? Podemos acordar hoje, porque se nós acordarmos hoje, nós possamos ser um reflexo para a próxima geração. Porque Estevão morreu vendo o Filho do Homem, Paulo se converteu vendo o Filho do Homem. O fim do ministério de Estevão foi o começo do ministério de Paulo. Então, não ache que Deus acabou por aqui, acabou agora, não. Deus falando: nem que eu tenha que levantar Estevão, que tenho que morrer para levantar Paulo, Deus não vai parar a obra. Deus não vai parar por nada. O agir de Deus em Atos Apóstolos é muito interessante, por quê? Porque Deus está dizendo: se ninguém quiser fazer, eu levanto Estevão. Só que nós podemos ter 2 escolhas: ou nós temos Saulo, ou nós podemos ser como os judeus que negaram o Evangelho, que negaram a palavra e rejeitaram,
Nós podemos ser como Estevão, que morreu para que Paulo seja levantado. Nós podemos ser como aqueles judeus que apedrejaram Estevão, ou nós podemos ser como Saulo, que partiu para pregar o evangelho, que partiu para cumprir seu ministério, que partiu. Qual deles você prefere ser? Qual deles, cada um de nós? Sim, muitas vezes nós queremos solução dos nossos problemas, sim, nós queremos que Deus venha agir, mas quantas vezes nós estamos se propondo para poder ser instrumento diante de Deus, não como nós queremos, porque é muito mais fácil fazer do jeito que eu quero, não é do jeito que eu quero, porque eu posso querer fazer do meu jeito, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito que Ele clamou, é do jeito que Ele ordenou. Fique de pé nesta noite. A pregação, ela é muito interessante, porque sim, ela fala conosco de tudo que Deus fez, ela fala conosco da palavra de Deus, daquilo que Deus pode agir em nossas vidas, mas também, como poderemos retribuir a Deus por todas as dádivas que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem feito? Será que nós estamos muito satisfeitos, achando que tudo que nós estamos fazendo é o suficiente? Não, eu dou meu dízimo, eu venho para a igreja, eu dou glória a Deus, isso é mais que o suficiente. É só isso que Deus merece? Por Ele ter te visto, por Ele ter te ouvido, por Ele ter descido, é só isso? Ou nós precisamos nos posicionar a partir de hoje? Ou nós precisamos se posicionar na presença de Deus, se posicionar na casa de Deus? O evangelho não é brincadeira, o evangelho não é uma religião, o evangelho é o poder de Deus entre nós. Então feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e pergunte para Deus como você pode servi-lo. Como você pode servir? Talvez você tenha que deixar coisas de lado, parar de participar de algumas reuniões que não procedem a Deus, parar de participar de reuniões dos filisteus, participar de reuniões dos murmuradores, participar de reuniões daquilo que te agrada a Deus, participar de reuniões daquilo que te afasta de Deus. Talvez você precise se posicionar como Estevão se posicionou na casa de Deus, na presença de Deus. Talvez você precise falar: Deus, eu sei que tem o meu problema que ninguém vê, mas eu sei que tu está vendo. Eu sei que eu tenho aquilo que é o clamor. Deus está falando: eu sei que eu estou ouvindo. Deus fala: Deus, eu pensava que sou tanto agir. Deus está dizendo: não se preocupe que eu já desci. Mas para que eu possa fazer alguma coisa, você tem que tomar uma atitude. Porque Deus ouviu, Deus desceu, mas se Moisés jamais fosse, o povo continuaria ali. O seu problema, a sua dificuldade, não depende do bispo, não depende da pastora, não depende de mim, depende de você. Esta igreja, para ganhar almas, não depende somente dos obreiros, depende de cada um de nós para ganhar almas. Não depende de qualquer outro, não depende de Deus enviar um anjo do céu, porque anjo do céu não prega o evangelho, quem prega o evangelho é eu e você. Será que é necessário Deus enviar uma perseguição? Não por amor a Ele, não porque amamos a Ele, não seremos perseguidos pelo seu amor, mas seremos perseguidos porque seremos negligentes? Seremos coração duro diante dEle? Será que é por isso que seremos perseguidos? Ou seremos perseguidos porque amamos a Ele tanto, que somos tão aquecidos por eles, que iremos morrer como Estevão, olhando para o céu, dizendo: vamos viver, estamos vendo um filho do homem, à destra de Deus, e eu sei que Ele virá. Ou seremos como Paulo, com o rosto de águia, com o rosto de leão, por onde andava era imparável. A pergunta é: quem você quer ser? Quem você quer ser nesse posicionamento? Quer ser os judeus que rejeitaram o Messias? Quer ser aquele que não quiseram aceitar o Messias, não quiseram se posicionar? Ou você quer ser aqueles que tinham um coração fervente, um coração queimando por amor ao Evangelho, por amor a Deus? Isso é uma pergunta para mim e para você. Quem nós queremos ser? Reflita por um minuto. Porque não é eu que vou responder para o seu coração, não é ninguém aqui, é você mesmo que tem que responder. Quem nós queremos ser como cristão? Ou como nós queremos ser cristão? Queremos ser na nossa maneira?
Queremos ser como judeus? Queremos ser como Estevão? Queremos ser como Saulo? Se queremos ser como Saulo, se queremos ser como Estevão, temos que ter bom testemunho, temos que ter cheio do Espírito Santo, temos que ter sabedoria. Ei, se você quer ser como Saulo, como Paulo, você tem que meditar na palavra de dia e de noite, você tem que buscar Ele todos os dias, você tem que ir ao encontro dEle. Oh, meu Pai, os teus filhos estão aqui, você também que está online, reflita no seu coração, reflita na sua casa, reflita diante de Deus. Quem você quer ser a partir de hoje, no posicionamento, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, porque o rosto de Deus está virado para você. Ei, você quer que o rosto de Deus se vire para você com o rosto de leão, com o rosto de águia, com o rosto de homem, com o rosto de boi? Diante de Deus, Deus está com o seu olhar nas 4 dimensões olhando para nós, e quando Ele olha para nós, Ele também olha para o nosso coração, e Ele pode olhar com o rosto de homem, com o rosto que Ele nos agrada, com o rosto de um abraço aconchegoso, com um beijo de carinho, com palavras de amor. Ele pode olhar com o rosto de águia, projetando um futuro para você. Ele pode trabalhar com o rosto de boi, servindo a você. Mas quem não vem olhar para nós como o rosto de leão, vendo aquilo que nosso coração duro, vendo nós sermos negligentes a sua palavra, e por isso ele olhar para nós com o rosto de leão, mas que quando ele olhar com o rosto de leão para nós, que ele possa olhar com o rosto de leão no modo de protetor, no modo de querer nos guardar, porque o rosto, os 4 rostos estão virados tanto para os nossos inimigos quanto para nós, só que para nós é virado com aconchego, é virado com amor, é virado com carinho. Para o nosso inimigo é virado com o rosto de leão, porque Deus é o leão poderoso em batalha. Oh, meu Pai, que nosso coração venha incendiar, que o nosso coração venha se aquecer por Ti, ó Pai, e possamos nos prostrar todos os dias, ó Pai, e servirmos a Ti com excelência, Pai, e Te servir com todo o nosso coração. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.